sobre o número 3, o ano pessoal 3 na numerologia. Então, bora lá, vamos chegando. Como um belo número 3, é claro que tiveram imprevistos, atrasos, mas bora lá, que esse é um número muito legal e animado da gente conversar. Eu sempre explico de novo que para calcular o seu ano pessoal você tem que somar o seu dia de nascimento, o seu mês de nascimento e o ano atual, que no caso é 2022. Você soma todos esses números até reduzir a um único número que vai ser então, vai te trazer o resultado do seu ano pessoal. Eu vou começando, porque o povo demora para chegar mesmo. Também, né, sexta-feira, 6:30 da tarde, o pessoal achou o quê? Mas bora lá. É bom a gente começar a falar do 3, porque parece que o Mercúrio retrógrado, né, para os astrólogos, acabou. E 3 é um número muito ligado a essa coisa da comunicação também, tem muita similaridade com o Mercúrio. Então, é um bom momento aí pra gente falar sobre o 3 e, obviamente, sem os imprevistos que o Mercúrio retrógrado tem, né? Se tiver algum astrólogo aí, pode confirmar o que eu tô falando, mas eu imagino que foi isso mesmo que eu li. Então, vamos lá. Eu sempre falo, né, da evolução dos conceitos filosóficos dentro da numerologia, né, pra gente não se perder só, vamos dizer assim, na questão superficial do número. A gente precisa entender esse conceito filosófico, aquilo que é o que tem na profundidade do número. Então, a gente falou que o número 1 era o número da lei, da primeira lei, depois a gente vem com o número 2, que é a lei da oposição, e agora o terceiro número, né, o número 3, ele vai falar sobre a relação, sobre a interação entre os números e entre os opostos. Então, enquanto lá no 2 a gente falou, olha, existe, depois do 1, que é uma unidade, existe aquilo que é oposto a mim, o 3 vem falar sobre como essas oposições se relacionam. Então, 3, no final do dia, ele é um número da comunicação, da expressão, da interação. Como que a gente interage entre as oposições e não só as relações pessoais, né, as relações entre pessoas, mas também a nossa relação com o mundo. Como se a gente se relaciona com o ambiente que a gente está inserido, como a gente interage com tudo aquilo que a nossa percepção consegue sentir, consegue ver. Então, o número 3, ele vai trazer isso, a coisa da interação, da relação, com tudo, com o ambiente, com a vida, com as pessoas. Então, o 3 vai falar sobre isso. E como ele é essa questão da interação e da relação, o 3 vai falar sobre comunicação. Então, no ano 3, é o ano para vocês falarem, para vocês se expressarem, para vocês usarem todo o potencial que vocês têm de expressão, de comunicação, né? A Gracinha tá falando aqui que é o ano dela, 3, ótimo, então você está no lugar certo. O Cláudio falou aqui que Mercúrio voltou ao movimento normal. Então, meu filho, então tá super alinhado aí com o que a gente tá falando do 3. Né? Então, o 3, por conta dessa coisa da relação, ele vai ser o número da comunicação, da expressão, não só da comunicação falada, mas também todos os tipos de expressão, né? Então, por exemplo, quem é destino 3 são pessoas que vieram aprender como interagir com o mundo e como se comunicar de maneira a ser entendida pelo outro. Eu tenho que entender a melhor forma que o outro compreende e assim eu me expresso. Se o outro entende melhor através da fala, eu vou falar. Se o outro entende melhor através da arte, eu vou fazer arte. Se o outro entende através da música, eu vou fazer através da música. Então, tanto o ano 3 como o destino 3, ele vai trazer esses desafios em relação justamente à forma da gente se expressar, né? A forma da gente se comunicar. Então, como eu falei, a fala é uma das principais formas de comunicação, mas existem outras, né? Outras maneiras de se comunicar. Então, é isso que o ano vai pedir para vocês. Quanto mais vocês estiverem
essa disponibilidade e essa abertura para entender as variadas formas de se expressar, mais fácil vai ser o ano para vocês aproveitarem essa questão. E o 3, ele é um número de muita expansão, né? Então, quando a gente fala de 3, ele é um número de muita expansão. Então, o ano 3, ele possibilita que a gente expanda os nossos projetos, que a gente comunique os nossos projetos, né? Então, o ano 1, a gente inicia um novo ciclo. No 2, a gente vai entender a oposição. E no 3, a gente já consolidou os projetos e a gente consegue ampliar, divulgar. Então, é um ano muito bom para ampliar negócios, para quem quer mudar de emprego, comunicar, falar para os amigos, tô pensando em sair, tô querendo mudar, porque a comunicação ela vai estar muito mais fácil e muito mais positiva se você também tiver positivo, né? Ela vai chegar com mais facilidade aonde você precisa que ela chegue, né? O lado oposto também é verdadeiro, né? Então, como o 3 potencializa a nossa maneira de se comunicar, potencializa a nossa expressão, se a gente tá no negativo, se a gente tá desanimado, esse 3 também vai potencializar essa comunicação não tão fluida, vai acabar atrapalhando a comunicação. Então, se você tá no ano 3 e percebe que as pessoas não estão te entendendo, que a mensagem não tá chegando onde precisa chegar, provavelmente você precisa entender o que você precisa mudar em você ou melhorar na sua forma de comunicar. Ou será que o seu interlocutor ou aquela pessoa que está recebendo a mensagem está entendendo de fato o que você está querendo passar? Então, é nessa interação que o 3 vai se expandir. E como o 3, ele é multiplicidade de caminhos, né? Então, o 3, ele vai trazer muitas possibilidades. Então, num ano 3, as pessoas... É muito comum as pessoas se depararem com novas oportunidades de trabalho, com novas oportunidades de projetos, né? Porque tudo isso fica mais potente, né? Os caminhos se abrem. Porém, por outro lado, isso às vezes pode trazer uma certa confusão, porque a pessoa acaba querendo fazer tudo e não consegue saber para onde vai, né? Ai, meu Deus, tem tanta coisa que eu não sei para onde eu vou. E isso de uma maneira geral, tá? É um ano que traz muita dispersão. É um ano que traz muito essa falta de foco, porque tudo parece interessante, tudo parece legal, e aí normalmente as pessoas começam várias coisas e não terminam nada, né? Então, assim, é um ano para ficar atento nesse sentido. Então, aproveite as oportunidades, enxergue todas elas, mas tome cuidado para você não ficar aí na superficialidade e na dúvida e acabar não fazendo nada, né? Para usar o número, a potencialidade do ano no seu lado positivo. E como a gente vai falar de expansão e de criatividade também, o número 3 ele está ligado à criatividade, é um número muito relacionado às crianças, né? Então a gente fala que o 3 é o número das crianças. Tanto é que quem tem idealidade 3, que é o número de alma 3, normalmente a gente fala que são os espíritos jovens, né? São pessoas que têm essa característica mais imatura no lado negativo, mas também de muita alegria, de muita vontade de viver no lado positivo, né? Então o 3, ele fala sobre crianças. Então no ano 3 é pra gente brincar, né? É um ano que vem ensinar a gente a levar a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, né? Com a inocência de uma criança, com a diversão de uma criança. Então quanto mais leve a gente for no ano 3, mais fácil vai ser de lidar com ele. Porque o aprendizado é justamente esse. Se a gente for o contrário disso, muito duro, se for muito preocupado demais, se ficar tentando encontrar soluções muito sérias para as coisas, vai ter mais dificuldade. O ano 3 fala, olha gente, solta, tenta achar uma saída criativa para as coisas, tenta expandir, tenta brincar, com mais leveza as coisas se resolvem com mais facilidade no ano 3. O número da alma é a idealidade, né? Que é a soma das vogais do nome. Então você tem que saber lá a correspondência de cada letra do seu nome, qual número que é correspondente, e somar as vogais do nome, tá bom? Então, por ser o número das crianças, assim como no ano 2 eu falei que era o número da fertilidade, então é muito fácil, né, para quem tem, né, já essa predisposição
é um ano que traz muita fertilidade para engravidar. No ano 3 também tem que tomar cuidado, porque é uma energia muito ligada às crianças. Então, se você não pretende ser papai ou mamãe esse ano, cuidado, tá? Agora, se você tá afim, vai em frente que o ano vai estar possibilitando aí, ajudando nesse processo. E, como eu falei, a questão da criatividade relacionada ao 3 também. Então, tudo que é ligado à arte, à música, à dança, né? Explorem todas essas linguagens no ano 3, né? Claro que isso é uma verdade para a nossa vida, né? A arte, a nossa forma de se expressar deveria ser algo do nosso dia a dia, né? E eu até acredito muito que a linguagem espiritual dessa nossa conexão com algo maior, ela é muito similar com a linguagem artística, né? Porque tira a gente da racionalidade, daquele pragmatismo e leva a gente para uma outra forma de enxergar o mundo, enxergar a vida. Então, no ano 3, isso fica muito mais potente. Então, aproveitem para fazer diversos programas culturais e estejam abertos a esse tipo de coisa que com certeza vai acontecer muito, né? E como eu falei do 3, da questão da comunicação, e falei da espiritualidade também, o número 3, para quem tem e já sabe que tem algum tipo de processo mediúnico, que já tem uma facilidade de comunicação espiritual, ou que sabe que tem mediunidade, mas que não está cuidando, tem que ficar atento no ano 3, porque o ano 3 possibilita e potencializa qualquer tipo de comunicação, como eu falei, qualquer tipo de expressão, inclusive a comunicação mediúnica. Então, para quem tem já esse conhecimento desse processo, vai sentir que vai ficar muito mais sensível, que vai entender melhor essa linguagem, que se concentrar, né, vai receber aí recados das mais variadas formas, né? Aí depende do tipo de mediunidade que a pessoa tem. Tem gente que ouve, tem gente que sonha, tem gente que vê, tem gente que só recebe algo através do pensamento, né? Então, assim, cada um de acordo aí com o seu, mas isso fica potencializado. Então, aproveitem para se comunicar mais com esse mundo espiritual. E para quem já tem algum processo mediúnico que não está cuidando, no ano 3 isso fica mais potencializado. Então, tem que tomar cuidado para não trazer confusão mental, para não trazer ansiedade, irritação. Então, tem que se observar. Se esse ano começar a ter muito dificuldade de se concentrar, muita falta de foco nas coisas, muita confusão, muito exagero, provavelmente tem que olhar isso com atenção, que pode ser que a pessoa esteja passando por algum distúrbio mediúnico, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E como eu falei, a questão da comunicação também, o 3 ele potencializa a força daquilo que a gente fala, né? Então, um destino 3, por exemplo, são pessoas que têm que tomar muito cuidado com aquilo que falam, porque tem muita força, a sua fala chega a muitas pessoas e influencia muitas pessoas, né? Eu sou destino 3, então tomo muito cuidado com o que eu falo, porque a minha fala tem que ser alegre, minha fala tem que ser instrutiva, minha fala tem que ser uma fala que ajude as pessoas. Ao mesmo tempo, né, uma pessoa com destino 3 ou que está no ano 3, que fala mal, né, que tem problemas de fazer fofoca, de falar maldade, esse ano 3 potencializa isso. Então, cuidado com o que você fala e para quem você fala no ano 3, porque tudo fica muito mais potencializado. E como eu falei lá no comecinho também, essa coisa da... Gente, vocês viram que entrou aqui a Vanessa Costa, minha xará? Menina, tudo bem? Vi que você entrou aqui, vou até dar um tchauzinho aqui. Vamos lá, então tem alguém com o meu nome e sobrenome, olha só, viu? Nome maravilhoso o seu, viu? Vamos lá. Voltando aqui ao tema, então como eu tava falando, né, o 3 traz essa necessidade da leveza, dessa alegria, de você ser menos sério, menos exigente, entrar nessa energia da criança mesmo. E cuidado com a dispersão, como eu falei, tá? Então o 3 também traz uma abertura da sua mente, diálogo, né? Potencializa os diálogos, as comunicações. Então também é um ano muito bom para resolver, sabe aquelas questões cabeludas que a gente não sabe muito bem como resolver, que a gente vem procrastinando um assunto que é difícil, uma relação que a gente tem dificuldade, ou um problema que a gente tem que resolver. No ano 3,
isso acaba sendo facilitado, porque a sua fala e a sua comunicação vão estar muito mais desenvolvidas, desenvoltas, né? Elas vão estar muito mais fácil, você vai encontrar mais fácil as palavras ou as soluções. Então aproveite o ano 3 para resolver pepino. Não deixe pro ano 4, que é o ano que vem, porque o ano 4 tudo fica mais difícil, tudo fica mais lento, tudo exige mais atenção. Então no ano 3 é ótimo para resolver pepino, né? Todos os problemas difíceis aí a gente pode tentar resolver no 3. E no seu trabalho, para quem trabalha aí, que é uma dica, é um ano para você se expor mais, conversar mais. Então, pegar lá um tema para você fazer uma apresentação, né? Se os chefes perguntar se alguém quer representar a área, vai lá e fala, eu vou falar, né? Se expõe, faz apresentações, né? Melhora a sua comunicação. Vai ser um ano para você testar aí a sua habilidade de interagir com todo mundo nas suas diferenças também, né? Porque o ano 2 traz as oposições e o 3 vai mostrar pra gente, ó, como é que eu me relaciono com aquilo que é diferente de mim. Então presta atenção nas questões do trabalho. As suas relações têm que estar muito mais fortalecidas, né? E a forma como elas entendem e como você se comunica com elas, tá? No âmbito amoroso, a mesma coisa. Pra quem já tá no relacionamento, aproveitar para conversar, para se divertir, né, para resolver os problemas que talvez você tenha dificuldade de falar, que você tenha dificuldade de se expressar. No ano 3 fica mais fácil dentro das relações essa comunicação. Ao mesmo tempo, quem não tá numa relação, o ano 3 ele traz assim relações mais leves, relações para você se divertir, para você levar de uma maneira mais gostosa, sair pra se divertir, sair pra cinema, arte, tudo que tá ligado, né, a esse âmbito. Mas normalmente é um ano que não traz relações assim, vamos dizer assim, sérias, né? Se você tá querendo um relacionamento sério, o ano 3 não é tão favorável, embora, né, a gente que faz também o nosso caminho. Então, eu tô falando aqui de tendências do número em geral, mas existem vários outros aspectos que a gente tem que observar, né? A gente tem que observar o ano pessoal da outra pessoa, como que é o propósito da relação, outras questões. Mas, de uma maneira geral, o ano 3 traz relações mais livres, mais descompromissadas, mas com muita alegria e diversão, tá bom? Se há como, uma pergunta aqui, se há como se preparar no ano 3 para a chegada do ano 4, eu vou falar, né? Então, assim, o ano 3, como eu falei, é um ano de expansão, mas ele também tende a trazer muitos desequilíbrios, né? É um ano que as pessoas tendem a exagerar muito nas coisas, ou seja, ou exagerar na fala, ou exagerar bebida, comida, prazeres, né? Então, assim, é um ano que puxa toda essa coisa dos nossos prazeres e dos nossos vícios. Então, no ano 3, tem que tomar cuidado com esses exageros, né? Para que no ano 4 você não tenha que ter tanta dificuldade para recuperar isso, né? E no ano 3, como você se prepara para a chegada do ano 4, é vivendo o 3, né? Assim, acho que não dá pra gente viver um ano pensando no próximo, né? Então, assim, é óbvio que uma coisa é consequência da outra. Então, se eu faço um ano anterior bom, o meu próximo ano vai ser favorável, né? Vai ser favorável, teoria, né? Vai ter mais chances de ser favorável. Então, você se preparar no ano 3 para a chegada do 4 é fazendo o que o ano 3 pede e tomando cuidado com essas coisas que eu falei, desses exageros, né? Por exemplo, no ano 3, a gente também tende a ter bastante desequilíbrio energético. A gente pode, como eu falei, fazer tudo em exagero. Então, assim, se você não for totalmente, entrar nessa onda totalmente solta, no ano 4 você não vai sofrer tantas consequências do 3 em desequilíbrio, né? Então, se divertir sim, sair sim, comer sim, beber sim, mas prestando atenção nos exageros. Se você perceber que tá saindo um pouco do rumo, volta, né? Porque o 3 traz muita dispersão, tá bom? E esse número no negativo também dificulta a comunicação. Então, se você tá
num ano 3 com dificuldade para falar, com dificuldade para se expressar, tem que entender por que eu não tô conseguindo me comunicar, por que eu não tô conseguindo que o outro me entenda. Provavelmente, né, sempre assim, tem a parcela do outro, mas a gente tem que olhar pra gente, né? Eu não consigo mudar o outro, então eu consigo entender o que eu posso fazer de diferente. Então preste atenção nisso também. Eu fico olhando pro lado, tá, gente? Porque eu tenho uma colinha aqui do lado. Que mais? O 3, ele também é um número muito ligado à desordem, à futilidade. Então o ano 3 também em desequilíbrio tende a deixar a gente muito mais na superficialidade e futilidade das coisas. Né? Então, assim, cuidado com excesso de Instagram, com excesso de redes sociais, porque o 3 ele traz essa coisa. Então, você vai ficar muito afim de levar as coisas em profundidade no ano 3. Então, assim, se você precisa estudar, se você é uma pessoa que precisa estar em profundidade, né, com as coisas, com seus estudos ou com coisas nesse sentido, no ano 3, então você tem que tomar cuidado com isso, né? Buscar artifícios que te ajudem a se concentrar. Né? Buscar artifícios que ajudem a diminuir sua ansiedade. Por exemplo, fazer exercício, se ligar, né? Fazer esses trabalhos artísticos que por um momento, né, vão te desconectar da realidade, mas depois você volta com muita mais facilidade de se concentrar. Então busque aí suas armas para combater isso. Que mais? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das casas, da casa 3, né, dentro do mapa numerológico. Então, como eu falei, fiz um resumão aqui do ano 3, né, das possibilidades desse ano, de como caminhar nesse ano, de como aproveitar o ano 3. E agora eu vou falar um pouquinho do 3 dentro da matriz. Então, como eu sempre falo, né, quando chega o número, né, do ano, ele é muito importante não só para a gente entender a energia do ano isoladamente, mas a gente tem que olhar o mapa de uma maneira integrada, né? Eu sempre falo que é muito importante fazer um mapa, porque se você olhar lá só o ano pessoal, é uma informação importante, mas que aquele ano, como que aquele ano está conectado com o resto do seu mapa, né? Então, como eu falei, se você é uma idealidade 3, no ano 3, tem que ficar atento, porque pode ser que você fique mais confuso. Se você é um destino 3, no ano 3, é um ano muito importante para o seu caminho, você tem que prestar atenção nesse ano. Se você tem ausência de casa 3 no ano 3, muito provavelmente vai ser um ano que você vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com o ano. E se você tem excesso de 3 no ano 3, também, né? Pode ser que você vá muito para o desequilíbrio desse número. E pode ser que a pessoa tenha tudo isso junto, né? Pode ser que a pessoa seja uma idealidade 3 com destino 3, no ano 3, com excesso de 3. Então, assim, é complexo, né? Então, a gente sempre tem que olhar o mapa de uma maneira integrada, né? Então, como eu imagino que muita gente que está me ouvindo aqui já fez o mapa, então, beleza, porque vocês já conhecem um pouco, né, a dinâmica de vocês. Quem ainda não fez o mapa, fiquem atentos, vamos agendar, né? Porque é importante essa integração do todo. Mas então, falando da matriz numerológica. Vou dar um gole aqui na minha água. Então, a matriz numerológica, a casa 3 na matriz numerológica, ela representa as letras C de casa, L de laranja e U de união. Então, se você tem essas letras, alguma dessas letras no seu nome, você tem a casa 3. Aí tem que saber se você tem ela em excesso ou se ela está em equilíbrio. E se você não tem nenhuma desses números ou dessas letras no seu nome, vou repetir, C de casa, L de laranja e U de união, você tem ausência de casa 3. Então, isso é uma questão. Então, se você tem o excesso da casa 3, que isso significa, né? O 3 dentro da matriz numerológica está ligado aos nossos processos intelectuais, cognitivos e de criatividade, né? Então, assim, o 3 ele vai falar sobre a nossa capacidade de falar, de se expressar, da nossa criatividade, como que intelectualmente a gente funciona.
Quem tem a presença do 3 significam pessoas que já nas suas outras encarnações tiveram esse repertório intelectual e criativo e que de alguma maneira trazem isso, em maior e menor grau. Às vezes a pessoa é super criativa ou menos, né? Então depende de cada pessoa. Quem tem o excesso de casa 3, normalmente são pessoas que têm uma habilidade intelectual muito alta, são pessoas muito criativas, né, que conseguem, assim, criar das mais diversas maneiras, porém, pode ser que elas tendam a ter uma desconexão com a realidade, porque é tanta criatividade, é tanto lúdico, né, porque o 3 é um número muito ligado às coisas lúdicas, né, é tanta viagem que às vezes a pessoa fica um pouco desconectada da realidade, né, então tem que tomar cuidado. Então, quem tem ausência ou excesso de casa 3, normalmente são pessoas que tendem a ter essa desconexão. Então tem que puxar um pouco para a terra, volta, né? É tipo o Fantástico Mundo de Bob, volta para a terra, precisa aterrar, né? E quem tem a ausência de casa 3 são pessoas que têm dificuldade na sua expressão, na sua comunicação, não são pessoas muito criativas, são pessoas que têm que se esforçar mais para entender alguns processos, né? E a ausência de 3 é 880. Ou a pessoa com ausência de casa 3 fala demais, aquela pessoa que não tem papa na língua, sabe o sincerão? Sabe aquela pessoa que fala, nossa, você engordou? E a pessoa, tipo, tá grávida. Esse tipo de gente que fala assim sem pensar, ou pessoas que têm muita dificuldade em se expressar, em falar. Então aí também cada pessoa tem que entender qual que é o seu caso. Por isso que eu falo, né, que a consulta ela é importante pra gente entender em que polaridade do número a pessoa tá, né? E isso acontece só na conversa, né? Não existe essa coisa dura do número de você, o número significa isso e ponto, acabou. Não, né? A gente, nem todo mundo vai desenvolver todos os aspectos daquele número. Pode ser que a pessoa esteja no negativo, no positivo, então tudo isso precisa ser analisado e observado. Tá bom? E agora eu vou entrar no números de destino no ano pessoal 3. Então, vou falar de cada um dos destinos no ano 3. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou colocar aqui como calcular o número do destino, caso alguém não tenha calculado ainda, que é a soma da sua data de nascimento, tá? Até reduzir a um número só. Então, pega lá o seu dia, mês de nascimento e ano e soma tudo até reduzir a um número só, né? Se deu a soma, sei lá, 2022, tem que somar 2, 2 e 2, né? Então, peguem aí o destino de vocês, que eu vou falar então de cada um dos destinos no ano pessoal 3. Ninguém tem dúvida? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo ok? Então, vamos lá. Nessa sexta-feira, só eu mesmo, né, pra marcar uma live de sexta-feira. Mas é que, gente, a semana foi uma doideira. Normalmente eu faço na quinta, mas se eu não fizesse essa semana, ia encavalar tudo. Porque daí eu tenho que fazer do 4, do 5, aí, minha filha, ia chegar dezembro, eu ainda não teria terminado todos os anos pessoais, né? Então é isso, eu ainda tô me acostumando com essa coisa de live, né? Eu acho que é legal, nem sempre o pessoal consegue estar online no momento, mas depois muita gente assiste. Eu acho que a live, ela traz uma leveza maior, sabe? Quando tem que gravar vídeo, é meio estressante, porque você grava o vídeo, depois você tem que editar, e aí depois você assiste, acha que tá ruim. Na live não, você vai falando, entendeu? Se errar, errou, se esqueceu, esqueceu, né? É tudo muito mais leve, como o 3. Então, é isso. Eu vou tentar fazer mais lives aqui, mesmo com 2 pessoas, eu falarei. Vamos lá, gente. Então, vamos aos destinos no ano 3. Deixa eu respirar. Destino 1 no ano 3. Ai, que lindas. Dora, Bárbara. A Bárbara sempre tá aqui, é verdade, Bárbara. A Bárbara, a Lari também. Isso aí, gente. É verdade, a live também dá pra interagir. O Cadu acabou de entrar aqui, o Cadu, um amigo meu que me ajuda, tá me ajudando
em todas as minhas questões digitais e ele insiste que eu tenho que fazer live no YouTube. Então a gente vai dar um jeito de começar a fazer live no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Muita tecnologia, só o Cadu que vai me ajudar. Aí eu vou ficar chique. Mas vamos lá. Então vamos lá. Destino 1 no ano 3. A gente sempre fala, né? O destino 1 é o quê? Aquele cara que veio, aquela moça que veio desbravar, né? Veio entender o novo. Veio entender aquilo que é inovador. Eu queria colocar aqui, só um parênteses, gente, desculpa. Eu queria colocar aqui para travar o cálculo. Mas enfim, gente, vocês me assistem, vocês já sabem calcular o número de destino de vocês, né? Não preciso ficar repetindo. Então vamos lá. O destino 1 é o cara que veio inovar, que veio destravar, que veio trazer o novo. Então no ano 3 ele vai ter que usar a arma da comunicação, da expressão, para abrir esses caminhos, né? O número 1 e o número 3 são números masculinos, né? Dentro desse arquétipo da numerologia, então eles são números de ação, eles são números de expansão. Então o destino 1 no ano 3 vai estar muito favorecido com isso. Mas tem que tomar cuidado com aquilo que fala e com a impulsividade. Normalmente quem é destino 1, quando tá alinhado com o seu caminho, né? Quando reconhece aquilo que veio fazer, tende a ser muito impulsivo, né? Então, no ano 3, tem que tomar cuidado com aquilo que fala, né, de maneira impulsiva, porque pode, né, acabar atingindo o outro, deixando o outro magoado. Então, presta atenção. Mas, assim, é um ano para potencializar e expandir aquilo que é seu, que é único, né? A gente fala que o destino 1 são pessoas que vieram fazer o que ninguém fez. O que ninguém fez ainda. Então é um destino muito difícil, porque você tem que criar algo que não foi criado, mas ao mesmo tempo, quanto mais original você for, mais conectado consigo mesmo, melhor é. Então no ano 3, aproveite para usar toda a sua criatividade para ser quem você é. O destino 2 são aquelas pessoas que vieram entender as oposições, vieram aprender com as dualidades, aquilo que é diferente delas. Então elas vão estar sempre sendo confrontadas com aquilo que é diferente, com aquilo que é oposto a elas, né? Então no ano 3, isso fica melhor para você compreender e se conectar com o outro. Então no ano 3, quem é destino 2, nas suas relações, vai ter mais facilidade de entender o outro, né? De compreender aquilo que o outro quer, né? Usar da fala, usar da comunicação para compreender aquilo que é diferente de você. Então, o ano 2, né? O ano 2 não, o destino 2 no ano 2, fortaleça suas relações e fortaleça a sua forma de se comunicar. Fale aquilo que você sente, né? Fale aquilo que está no seu coração, porque o destino 2 ele precisa aprender a falar sobre o que sente, o que está, né, em profundidade. Então aproveite o ano 3 para expandir e para falar. O destino 3 no ano 3, não preciso repetir tudo de novo, né? Preciso, vocês vão querer. Destino 3 no ano 3 está no seu ano de destino. Então eu sempre falo, quando o nosso número de destino aparece no nosso ano pessoal, é um ano muito importante na nossa caminhada. A numerologia parte de uma premissa que é a reencarnação e a outra é o aprendizado. Então, que nós estamos aqui para aprender, né? E cada destino é um tipo de aprendizado. Quando a gente se depara com o nosso ano pessoal, é como se fosse uma oportunidade da gente se realinhar com o nosso caminho de destino. Porque o que acontece? Quando a gente encarna, a gente esquece aquilo que a gente se comprometeu, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso destino. A gente se ocupa daquilo que o mundo mostra pra gente, a gente se ocupa daquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer, a gente se ocupa de buscar uma profissão que às vezes é uma profissão que meu pai disse que seria bom pra mim, ou que minha mãe disse que seria legal, ou que eu vejo as pessoas fazendo e eu vou lá atrás daquilo porque é o certo a fazer, mas não é aquilo que está conectado comigo, com a minha essência. Quando isso acontece, a gente desvia do nosso caminho. Ou a gente se relaciona com alguém ou casa com alguém porque queria casar,
né? Mas talvez não fosse a pessoa que a gente realmente amasse, mas como existe essa convenção social de que todo mundo deveria casar e ter filhos, a pessoa acaba fazendo uma escolha que não está conectada com ela e que ela faz porque ela precisa cumprir um papel social. E aí isso também desvia ela do caminho de destino. Então toda vez que o ano aparece no nosso caminho de destino, é a oportunidade de a gente voltar para nossa jornada. Por quê? Porque naquele ano vão vir experiências, vão vir situações que vão nos ajudar a voltar para a nossa missão, para o nosso caminho de destino. Então, destino 3. No ano 3, oportunidade de voltar para sua jornada, oportunidade de entender aquilo que você veio falar para o mundo, aquilo que você veio se expressar, a forma como você veio se expressar, né? Como eu falei, o 3 ele é o número da expressão, dos diversos tipos de expressão. Então, o destino 3 ele tem que entender qual que é a linguagem que o mundo vai me entender e que eu, obviamente, vou ter facilidade de falar. Né? O destino 3 ele veio entender isso, ele veio entender como é que ele vai mostrar para o mundo o talento dele a partir de diversas linguagens diferentes. A escrita, a fala, a dança, a música, a arte, né? Qualquer tipo de expressão. E no ano 3 isso vai estar muito mais potencializado para essa pessoa desse caminho de destino, tá bom? É um ano para você entender o seu propósito, é um ano para você prestar muita atenção naquilo que aparece no seu caminho, muito mais, às vezes as pessoas ficam, né, querendo assim, uma ânsia de encontrar algo, ou ficam pensando, mas o que é, e às vezes elas esquecem de simplesmente vivenciar, né, então a numerologia, ela serve não pra gente ficar controlando a nossa existência, até porque a gente não consegue controlar quase nada, mas é pra gente ter a capacidade de entender aquilo que acontece com a gente e de enxergar as oportunidades. Então, se eu sou um destino 3 no ano 3, eu sei que vai ser um ano bom, vai ser um ano que vão abrir possibilidades e caminhos. Então, eu presto atenção naquilo que chega. Um amigo que me oferece um convite de trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha imaginado, mas que de repente é uma possibilidade. Alguém que me convida para ir numa exposição de arte, sendo que eu nunca tive essa vontade, mas por que não? Vou experimentar. Ou alguém que te convida para fazer uma viagem de última hora e você normalmente, não gosto, mas por que não? Né? O 3, ele pede essa leveza, pede essa brincadeira, não levar as coisas tão a sério. Então assim, gente, se soltem no ano 3. Aproveitem a oportunidade do ano. É um ano de expansão. Então, destino 3, presta atenção aí no seu caminho. Já o destino 4... talvez ele tenha um pouco de dificuldade nesse ano, porque é uma energia muito oposta, né? Enquanto o 3 é o número da expansão, da comunicação, de abertura de caminhos, o 4 ele já é o número do limite, o número do controle, de você construir as coisas de maneira devagar. Então, no ano 3, você presta atenção naquilo que você vai construir, entende que você sim tem que fazer as coisas de maneira sólida, que o destino 4 sim tem que construir os seus projetos tijolinho por tijolinho, né, de maneira que a base e a estrutura sejam muito resistentes, mas que isso pode ser feito de uma maneira leve. Em geral, o destino 4, né, são as pessoas que têm o destino 4, elas até reclamam um pouco, porque às vezes elas acham um destino difícil, né? Dependendo da idealidade da pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar, que é workaholic, se dá muito bem com o destino 4. Mas aqueles que têm uma idealidade, por exemplo, idealidade 3, idealidade 2, idealidade 5, que são, né, idealidades assim mais leves e mais livres, têm dificuldade com o destino 4, porque é um destino que exige aí uma atenção. Mas no ano 3, ele vem mostrar que você pode fazer as coisas e construir as coisas de maneira sólida, mas de uma maneira leve, fazendo na brincadeira, se divertindo e mesmo assim sendo comprometido com aquilo que você precisa fazer. Tá bom? Tuane, idealidade 3 e destino 8. Eu falei lá no começo, idealidade 3 no ano 3, né? Porque idealidade 3 tem aquela antena parabólica. Tem que tomar cuidado porque a comunicação fica ativa
principalmente a comunicação mediúnica. Então tem que tomar cuidado para não ficar doidinha da cabeça, tá? Destino 5 no ano 3. Destino 5 é aquele número da expansão, da transformação, da mudança, né? É um destino que precisa buscar a mudança na vida o tempo inteiro, que não pode ficar parado, né? É um destino que preza pelo deslocamento, seja deslocamentos curtos ou longos, viagens, né? É um destino de pessoas que precisam estar sempre ativas. No ano 3, que é um número de expansão, isso fica elevado à máxima potência, né? Então, assim, o destino 5 no ano 3 abre possibilidades, abre caminhos, então a pessoa vai que vai. O problema é que o destino 5 no ano 3 pode ser que ele caia muito na questão do exagero, né? Lembra do que eu falei, que o 3 ele traz o exagero, o 5 é aquela coisa de inconstância, de mudança de humor o tempo inteiro. Então no ano 3 tem que tomar cuidado com isso, porque senão a pessoa fica, né, parecendo que ansiosa, né, parecendo que vai explodir uma bomba, quando na verdade ela tem que aprender a lidar com essas energias, né? Então, o destino 5 no ano 3 expande sim, se movimenta sim, mas cuidado com os exageros, tá? Um destino 6, que é aquela pessoa que veio se harmonizar com o ambiente que ela está inserido, se harmonizar com a sua casa e principalmente com a família, né? Destino 6 são pessoas que vieram se harmonizar com os grupos das quais elas participam, mas principalmente com a família, né? Normalmente, destino 6 são pessoas que têm resgate aí com a família. No ano 3, como eu falei, é um bom ano para você resolver os conflitos. Através da conversa, através do diálogo, né? Entendendo como se harmonizar com o outro através das diversas formas de expressão, né? Então, entenda o que sua família, né, demanda de você, entenda o que os grupos do qual você participa demandam de você, as pessoas do seu trabalho, as pessoas de algum grupo do qual você participa, por exemplo, grupo, sei lá, da igreja, o terreiro do qual você participa, o grupo do futebol, o grupo dos amigos, enfim, o destino 6 ele tá sempre entendendo quem ele é e como se harmonizar dentro dos grupos. Então, no ano 3, é entender essa linguagem de cada um dos grupos e como você também se expressa de uma maneira melhor nesse ano, tá? Aqui, gente, eu tô trazendo alguns aspectos do destino versus o ano, mas no começo da live, quem viu e depois quem não viu pode assistir gravado, eu falei dos aspectos gerais, e os aspectos gerais servem para qualquer destino, então cada pessoa vai, né, olhar e entender aí o seu ano sobre essa perspectiva, tá bom? Destino 7 no ano 3. Destino 7 são pessoas que vieram ensinar, né? O destino 7 tem um caminho muito ligado ao ensinar, mas não é ensinar qualquer coisa, é ensinar sobre o jeito de viver, né? São pessoas que precisam buscar e se aprofundar em questões existenciais mesmo, ir atrás de conteúdos de filosofia, de espiritualidade, né? De conteúdos profundos mesmo, que questionem a vida e que tragam respostas para que elas possam depois comunicar no ano 3. Então, o destino 7 no ano 3, ele precisa falar, comunicar, expressar aquilo que ele aprendeu e passar isso adiante, né? Porque o destino 7 não basta ele aprender, né? Porque normalmente o destino 7, as pessoas até gostam de estudar, estudam pra caramba, mas o conhecimento não pode ficar guardado para você. Ele tem que ser compartilhado. Então, no ano 3, isso fica muito mais evidente. Compartilhe aquilo que você sabe e principalmente numa linguagem que as pessoas vão entender, né? Que é isso que o 3 fala. Não é simplesmente se expressar de qualquer jeito, mas qual é a forma que o outro vai me entender. Aquela pessoa que eu quero que me entenda. Destino 8. No ano 3. Destino 8 são pessoas que vieram aprender a prosperar por si próprias e compartilharem a sua prosperidade com as outras pessoas. Prosperar não necessariamente está ligado a você ser rico, milionário, não é isso. Prosperar é você ter o suficiente para
conduzir a sua jornada e ensinar aos outros também como eles lidam com a vida de uma maneira mais prática. O 8 é o número da praticidade, é o número da estratégia. Então, o destino 8 são pessoas que vieram entender como é que estrategicamente esse mundo funciona, como é que eu posso atuar nesse mundo e como que eu posso ajudar as pessoas também a buscarem a sua própria prosperidade. Ao contrário do que as pessoas acham, né? Como o número 7 é o número da espiritualidade, muita gente acha que o 8 é o número do material, só do material. Mas na verdade não, o 8 ele é o número do equilíbrio entre material e espiritual. Então quem tem destino 8 veio também aprender a equilibrar essas duas forças, né? Tem que ter isso muito forte. Não adianta só o espiritual e não adianta só o material. Isso tem que estar integrado, tem que estar super integrado, eu já falei integrado, né? Tem que estar conectado, né? Em equilíbrio, é a palavra que eu queria. Tem que estar em equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Então é isso que o 8 veio fazer. Eu sempre falo que o 8 é o símbolo do infinito ao contrário, né? Se a gente for olhar, né? E o 8 tem altos e baixos, altos e baixos. Então é isso, né? É a busca por esse equilíbrio, sabendo que, né, a gente não vai andar em linha reta, que sempre vai ter uma montanha, mas vai ter, né, um declive e assim vai. E a Tony colocou aqui, né? Eu mais ajudo do que descubro, sou destino 8. Pois é, mas é ajudando o outro que você vai entender e descobrir como se ajudar também. E no ano 3 é o ano para você expandir e se comunicar com as pessoas, entender quem são as pessoas que podem também te ajudar. Né? É um ano para você falar mais, para você botar a boca no mundo. O destino 8 ele tem uma questão de fazer a roda do dinheiro também acontecer. Então no ano 3, né, você tem que colocar no mundo os seus projetos. Se você trabalha com alguma coisa, se você tem uma vontade de ter um negócio, inclusive destino 8, né, são pessoas que tendem a ter um negócio próprio, porque elas ajudam na sua prosperidade e na dos outros. Então, se você tem um destino 8 no ano 3, é botar o seu projeto no mundo, é comunicar para as pessoas o que você faz. Ah, eu trabalho com tal coisa, eu faço tal coisa, né? Falar, mostrar, né? Seja falando, seja divulgando através, sei lá, de qualquer tipo de comunicação, mas fala, né? E você em especial, Tuane, que eu te conheço, é um ano para você, minha filha, botar a boca no mundo aí com o que você tá fazendo de novidade na sua caminhada profissional. É o ano de você falar para todo mundo aquilo que é o seu novo projeto profissional, tá bom? E por fim, o famigerado destino 9, que é o destino que veio ajudar pessoas, né? Então, assim, todos os destinos, ao meu ver, vieram ajudar outras pessoas. Acho que nenhum destino tá aqui no mundo para ter a sua individualidade. Para ter sua individualidade, não. Todos estamos para encontrar as nossas individualidades, mas não para caminhar de maneira egoísta, né? Mesmo o destino 1, que tem um aprendizado muito de caminhar sozinho, mas mesmo o destino 1, ele caminha sozinho, mas por quê? Porque ele vai abrir caminho para outras pessoas passarem. Então, todos os destinos estão aqui para ajudar pessoas. Inclusive porque, né, o nosso aprendizado, o nosso crescimento vem através das interações, né, que a gente faz com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, né? Não adianta a gente olhar só para o nosso umbigo, né, e achar que a vida gira em torno da gente, né? Existe aí um mundo aberto e pessoas que precisam de ajuda. Então, todos os destinos vieram ajudar. Porém, o destino 9 é aquele destino que, assim, tem que ajudar, né? Não tem o que questionar. Tem que ajudar e tem que ajudar muita gente. Não só aqueles ao redor dela, os amigos, os parentes, mas também causas humanitárias, assim. O destino 9 tem uma missão de ajudar muitas pessoas. No ano 3, ele vai ter mais facilidade para resolver os conflitos, né? O destino 9, ele acaba recebendo muitas pessoas que cruzam um caminho nele, que vêm cobrar dívidas, que
que vem fazer acertos, né? Então, se a gente fala que a numerologia parte da premissa da reencarnação e que todo mundo que a gente encontra, em geral, são reencontros, né? É muito raro a gente encontrar pessoas novas que a gente nunca tenha encontrado em nenhum outro momento das nossas reencarnações. E para um destino 9, isso é mais forte ainda, porque normalmente o destino 9, eu brinco que o destino 9 veio pagar todos os boletos de uma vez, né? Ele falou, ó, vou descer e vocês me mandam que eu quero pagar tudo, quero resolver todas as pendências. Então, todo mundo que o destino 9 encontra, normalmente são pessoas que ele veio resolver conflitos, que ele veio se acertar. Então, no ano 3, isso fica mais leve. Isso fica mais fácil, né? Porque ele vai ter uma facilidade maior de interagir, de se comunicar, de falar aquilo que precisa ser dito para resolver os seus conflitos. E, obviamente, né, como para todos os outros destinos, o ano 3 facilita a divulgação daquilo que você faz, a busca por novas oportunidades de trabalho ou na vida pessoal, né? É um ano bem expansivo. Beleza? Falei bastante, até cansei, né? Mas como eu sou destino 3, eu tenho que falar. Vocês me entenderam? Essa aqui é a pergunta, né? Porque o destino 3 tem que falar, mas ele tem que ser entendido, né? Então, se minha comunicação não estiver boa, vocês me avisam. A Carol colocou aqui. Perturbar a vida da gente. Quem? O destino 9 veio perturbar? Ah, os reencontros? Sim, os reencontros... Existem muitos reencontros que vêm perturbar mesmo, né? Todos os encontros são aprendizado, né, gente? Existe uma romantização em relação às nossas relações, né? A gente sabe que existe uma crença social em relação aos relacionamentos, né? Existe a crença do amor romântico, enfim, uma série de coisas. Mas no fundo, todas as relações são acertos, todas elas, né? Alguns encontros são encontros de ajuda mútua, né? Ou seja, que um veio ajudar o outro nessa caminhada durante um período, mas a grande maioria são acertos, né? Coisas que a gente precisa ressignificar e aprender um com o outro, né? Eu acho que a gente erra nas relações quando a gente não entende o momento delas mudarem ou delas se encerrarem, né? Porque tem relações que elas vêm para um determinado aprendizado e quando aquele aprendizado acaba, acabou, cada um vai para um lado. Mas não, a gente insiste às vezes em querer segurar aquilo que já não faz mais sentido, né? E é por isso que tem tanto sofrimento por aí, é por isso que tem tanto desgaste nas relações por aí, porque a gente não entende o propósito, né, das relações. Enfim, então esse é um tema para um outro momento. Eu sei que todo mundo quer saber da numerologia dos relacionamentos. Eu vou falar disso com mais calma ao longo do ano aí. Mas agora eu vou terminar a jornada dos anos pessoais. Então, gente, se alguém tá no ano 3 ou conhece alguém que está no ano 3, vocês encaminhem depois dessa live. E espero que tenham gostado. Depois vocês deixam lá um comentário. E vamos que vamos. Semana que vem vamos pro ano 4. E é isso aí. Tá bom? Bom final de semana. Divirtam-se. Como um bom 3, vocês que estão no ano 3, aproveitem o final de semana, relaxem, parem de pensar em preocupações. O ano 3 veio ensinar vocês a levarem a vida de uma maneira mais leve. Permitam-se se divertir, permitam-se ficar com a perna pro ar, permita-se sair sem um destino certo, permita-se não fazer nada no final de semana, permita-se brincar com as crianças, permita-se pular amarelinha na rua. Simplesmente permitam-se brincar e se divertir no ano 3. O ano 3 ajuda muito isso, a gente entender que a vida tem seus desafios sim, é para isso que a gente está aqui, mas quando a gente leva com maior leveza, quando a gente desconstrói também muitos dos nossos valores, a gente vai entendendo que a vida pode ser muito mais fácil do que o peso que a gente coloca. Então aproveitem esse ano aí, que é um ano bem legal. Eu gosto muito do ano 3. Meu ano 3
foi bem na pandemia, um destino 3 no ano 3, presa dentro de uma pandemia em 2020. Porém, foi o ano que eu comecei a falar no Instagram sobre numerologia, né? Foi o ano que eu falei, gente, acho que eu vou falar, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, sempre tive vontade de sair, mas não tinha coragem e tal. Aí veio a pandemia, eu falei, quer saber? Vou postar aqui no Instagram, vamos ver se as pessoas gostam. E deu certo, as pessoas gostaram, eu comecei a falar mais e mais, e hoje eu tô aqui, gente. Então, assim, é um ano bem positivo. Graças ao ano 3 eu tô aqui falando com vocês. Espero que vocês aproveitem muito, tá bom? Um beijo e bom final de semana. Beijo, beijo. Que bom que vocês gostam. Fico muito feliz. Tchau, tchau.